Preparem-se para uma viagem mental e profunda, porque hoje a gente vai mergulhar no conceito de infinito. E É rapaz. isso aí. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem ninguém menos que Tomás de Aquino. Tomás de Aquino. Isso mesmo. A gente vai usar trecho da Suma Teológica, especificamente a questão 7, que fala sobre infinitude de Deus. Olha só, que legal. Mergulho desafiador, mas vai valer a pena. Com certeza. E já começando com um paradoxo, né? Como Deus pode ser infinito se os filósofos antigos viam a infinitude como algo imperfeito? Deus é considerado a perfeição absoluta, não é? Pois é. É aí que aqui não entra com a solução. Ele faz uma distinção entre, dois tipos de infinito. Interessante. Quais seriam? O material e o formal. Entendi. Imagina o infinito material como, sei lá, uma massa informe que se expande sem parar. Espumão. Tipo uma pizza gigante de massa crua crescendo para sempre. Ah, Imperfeito, sabe? Ah. Sempre em potencial, nunca totalmente realizado. Tipo a massa do pão crescendo sem parar e nunca virando pão de verdade. É isso aí, perfeito. Agora pensa no infinito formal. Esse é a infinitude do ser puro, completo, sem faltar nada. É tipo um ciclo perfeito, sem começo nem fim. E para Aquino, é esse tipo de infinito que Deus tem. Então Deus não é infinito no sentido de ser, infinitamente grande. Não. Mas sim no sentido de ser infinitamente perfeito. Isso na sua essência. Perfeito na sua essência. Entendi. E isso me leva a pensar, né? Algo além de Deus pode ser infinito. Boa pergunta. Se Deus é o único ser verdadeiramente infinito, quer dizer que tudo mais é limitado de alguma forma. É exatamente isso que Aquino argumenta. Ele diz que nenhuma coisa criada pode ser absolutamente infinita, só relativamente. Relativamente. Uma árvore. Ela é finita em tamanho, mas você pode dividi-la em um número infinito de partes. Pelo menos em teoria, né? Faz sentido. É. E o mais interessante é que ele aplica isso até aos anjos. É verdade. Mesmo sendo seres poderosos, né? Eles ainda são limitados pela sua dependência em Deus. Exatamente, eles dependem de Deus para existir. Para existir, é É. como se a gente pudesse conectar isso com a ideia de essência e existência, né? Isso aí, boa sacada. Só a essência de Deus é a própria existência. Tudo mais recebe o ser dele. Perfeito. Mas peraí, isso não parece meio contraditório? A gente usa o infinito na matemática o tempo todo. Verdade. A matemática tá errada. Não, não é bem assim. Aí entra a diferença entre a abstração matemática e a realidade física, entendeu? Interessante. A matemática pode brincar com o conceito de infinito, mas aqui não argumenta que qualquer corpo físico, real, mesmo que fosse infinitamente grande, precisaria de uma forma, um limite. Seria como tentar desenhar um triângulo infinitamente grande, né? Não dá porque precisa de lados específicos, ângulos. Exato. Imagina um objeto infinitamente grande se movendo. Nossa, Seria um caos total. isso é complicado, hein? Partes infinitamente distantes trocando de lugar. É. Não ia funcionar. Então a gente pode concluir que não tem nenhum planeta ou galáxia infinitamente grande por aí. Pelo menos não segundo Aquino. Que pena. Mas faz sentido. E aí outra pergunta que surge, né? Pode existir um número infinito de coisas agora. Olha, essa é uma pergunta complexa. Né? Por um lado, parece que a gente sempre pode adicionar mais uma coisa, então o infinito parece possível. Mas por outro lado, é difícil imaginar como isso funcionaria na prática. É muita coisa. Pois é, e tinha duas escolas de pensamento sobre isso. Uns filósofos, como Avicenna e Algazel, acreditavam que uma multidão realmente infinita era impossível. Mas uma potencialmente infinita, talvez. Sei lá, tipo o exemplo do ferreiro. Isso. Que os martelos vão quebrando e ele vai substituindo. Exatamente. Ele poderia ter um número infinito de martelos, né, ao longo do tempo. Mas Aquino, ele refuta essa ideia. Ele diz que toda multidão pertence a uma espécie. Certo. E todas as espécies de números são definidas pela unidade, tornando elas finitas. Então, mesmo que a gente consiga imaginar, adicionar mais um, na realidade tem que ter um limite. Essa é a ideia. Entendeu? E Aquino também argumenta que todas as coisas criadas fazem parte do plano de Deus, o que sugere um número finito de criações. Faz sentido? É um conceito difícil de entender completamente, mas fascinante. Com certeza. É muita coisa para assimilar, né? A visão de Aquino sobre o infinito é bem complexa. Mas me diz, se infinito não pode existir no mundo físico, como Aquino argumenta, isso significa que ele é só uma invenção da nossa mente. Olha, essa é uma pergunta que os filósofos debatem há muito tempo, viu? Né? Alguns acham que o infinito é só uma construção mental, uma ferramenta para a gente entender coisas que vão além da nossa experiência. Sei lá, usar números imaginários na matemática. Eles não são reais
no sentido que a gente consegue contar nos dedos, Isso. mas são super úteis para resolver problemas complexos. Exatamente. E pensando no infinito, pode ser que a nossa mente, por ser finita, só consiga entender o infinito como uma ideia abstrata. Sei? Um processo sem fim, Entendi. em vez de uma totalidade completa. E o outro lado da moeda, né? A ideia de que talvez o infinito exista de alguma forma que a gente não consegue entender. Ah, sim. Essa possibilidade também existe. O próprio Aquino parece concordar com essa ideia. É. Lembra que ele via a infinitude de Deus não só como a ausência de limites, mas como perfeição do ser. Uhum. Isso sugere que o infinito não é só um conceito matemático, mas uma realidade que aponta para algo muito profundo sobre Deus e a própria existência. Então, tipo, a nossa dificuldade de entender o infinito. Né? Não é culpa do infinito, Isso. mas sim das nossas mentes limitadas. Exatamente. É como tentar colocar o oceano numa xícara de chá. Nossa, que imagem legal. E o que significa pra gente, sabe? Pessoas comuns que não são filósofos, mas que tentam entender o mundo. Acho que isso nos incentiva a abraçar o mistério da existência. A gente pode nunca entender completamente o infinito, mas pensar nele pode nos levar a refletir sobre as grandes questões, sabe? Quais? A natureza da realidade, a existência de Deus, Uhum. nosso lugar nesse universo. É muita coisa para pensar. Mas mesmo que a gente não encontre todas as respostas, é legal explorar essas ideias, né? Com certeza. E por falar em explorar, uma coisa que me chamou a atenção em Aquino foi como ele diferencia o infinito potencial do atual. É verdade. Lembra que a gente falou que nada criado pode ser atualmente infinito? Sim, sim. Mas ele parece admitir a possibilidade do infinito potencial. Ah, entendi. Tipo, a árvore, né? Isso. Ela em si é finita, mas a divisibilidade dela é potencialmente infinita. Exato. E isso vale para outros conceitos também. Tipo, tempo. É. A gente não pode viver uma quantidade infinita de tempo de uma vez. Mas a gente consegue imaginar o tempo se estendendo para sempre. Isso. E essa ideia do infinito potencial também aparece na nossa forma de entender os números, né? A gente sempre pode adicionar a qualquer número, Verdade. criando uma sequência que é potencialmente infinita. É, mesmo que a gente nunca chegue num número infinito de verdade. Isso. É como se o infinito potencial fosse um vislumbre, sabe? De quê? De algo além do nosso alcance. Uma E- dica de que a realidade é muito maior do que a gente consegue entender. Nossa, que bonito. E será que essa ideia do infinito potencial sugere que o infinito atual também pode existir em algum lugar? É uma possibilidade interessante, né? Se a gente consegue imaginar as coisas como potencialmente infinitas, É. talvez isso seja um reflexo de uma verdade sobre o universo. Quem sabe? E é por isso que o trabalho de Aquino é tão legal. Ele não foge dessas perguntas difíceis. Ele nos convida a pensar sobre elas, usar a razão, a imaginação, Isso. para explorar os limites do que a gente sabe e acredita. Tipo aquele amigo que faz uma pergunta que ninguém sabe responder no jantar. Isso. E Exatamente. fica observando todo mundo tentando encontrar a resposta. É isso aí. E a conversa não termina quando o jantar acaba, né? Não, a gente continua pensando naquilo. Exato. Aquino nos deixa com essas perguntas, esses aperitivos intelectuais, sabe? É verdade. Que continua a estimular a nossa mente. E é isso que é legal no mergulho profundo, né? É. Não é só aprender informações, mas despertar a curiosidade. Desafiar o que a gente acha que sabe. Aham, Pode expandir a nossa compreensão do mundo. com certeza. E por falar nisso, acho que está na hora de a gente. Ah, Acho que tá na hora da gente encerrar esse papo sobre o infinito. Mas antes, queria deixar uma última pergunta para os nossos ouvintes. Se o infinito não pode existir no mundo físico, como Aquino defende, será que essa nossa busca por ele, esse fascínio, aponta para algo além do material? Interessante. Tipo, será que a nossa alma, em sua essência, é atraída pelo infinito porque ela se origina no infinito? Em Deus. Nossa, que pergunta profunda. É como se o Aquino estivesse sugerindo que a nossa busca pelo infinito. É tipo uma pista, sabe? Um rastro de migalhas de pão que ele nos leva de volta para Deus. Exatamente. Me lembra aquela frase de Agostinho, sabe? Inquieto está nosso coração enquanto não repousa em ti. Conheço. Talvez essa inquietação, essa busca, seja um anseio pelo infinito que a gente não consegue satisfazer aqui. Faz sentido. Então, não se trata só de entender o infinito com a razão, né? Não. Mas de senti-lo, desejá-lo. Mas é em nível espiritual. É, no fundo da alma. É incrível como o conceito, tipo, abstrato, como o infinito, pode levar a reflexões tão profundas sobre a gente mesmo. É verdade. E acho que essa é a marca de um pensador como o Aquino, sabe? Qual? Ele pega essas ideias complexas, difíceis, e as torna relevantes para nossa vida, para como a gente se enxerga no mundo. É verdade. E para todos os nossos ouvintes, eu queria deixar um convite. Qual?
Continuem pensando sobre essa questão do infinito. Explorem os limites da mente, sabe? Vocês podem se surpreender com o que vão encontrar. E lembrem-se, a gente pode nunca entender completamente o infinito, mas pensar nele já expande os nossos horizontes. É isso aí. Obrigado a todos que mergulharam com a gente nesse tema tão fascinante. É isso aí. E até a próxima. Continuem explorando, questionando e buscando esses momentos que tornam a vida tão interessante.